excluindo todos os objetos externos dos sentidos, mantendo os olhos e visão concentrados entre as duas sobrancelhas, suspendendo os alentos que entram e que saem dentro das narinas, controlando assim a mente, sentidos e inteligência, o transcendentalista se liberta do desejo, do medo e da ira. Aquele que está sempre neste estado certamente está liberado. Jatendriya Manobudhi Munirmoksha Parayana Vigate Chabaya Krodo Jasada Mukta Evasa. O Bhagavad Gita, capítulo 5, versos 27 e 28. Nós só tentamos cantar o verso 28, né, Bimala? Então vamos lá. Vamos ouvir a explicação para a gente entender. Ocupando-se em consciência de Deus, Krishna, a pessoa pode compreender imediatamente a sua identidade transcendental. Saber quem sou eu, né? Muita gente não sabe, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo? Nossa, tem tanta pergunta. E no Bhagavad Gita, como ele é, tem todas as respostas. Então, quem se ocupa em consciência de Deus, Krishna, pode compreender imediatamente sua identidade transcendental. E isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? Peraí, deixa eu printar isso aqui. Já começar a printar aqui. Começar a enrolar. Começar a printar, Bimala. Para ouvir a rádio tem que ter muita paciência. É verdade, Bimala. Tem que ter paciência. Já é um exercício, tá vendo? Está exercitando, tá exercitando a paciência. Posso continuar? Muito obrigado, hein? E pode então compreender o Senhor Supremo Krishna por meio do serviço prático e amoroso a Deus. Não basta só saber quem sou eu, né? Quem é você? Tem que saber quem é Deus, o nosso relacionamento com Deus, o que Deus quer, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Quando a pessoa está bem situada em serviço prático e amoroso a Deus, ela chega à posição transcendental, qualificada para sentir a presença do Senhor Krishna na esfera de sua atividade. É porque muita gente sabe, né, que não é o corpo. Não muita gente, né? Não muita gente, né, Bimo? Muitos espiritualistas sabem que é uma alma eterna. Não, também não sabe que é uma alma eterna. Sabe que é uma alma, né? Mas não que é eterna. A maioria não sabe que nós somos almas eternas, que nós não temos começo, nem meio, nem fim. A maioria acha que começou que a alma nasceu em alguma época e que vai chegar um fim, né? Que vai ter um fim. Não. Nós, almas eternas, somos, já falei, eternas. Não temos nem começo, nem meio, nem fim. Tem gente até que se diz iluminada aí que acha que a alma tem um começo, Bimala. Isso é mais uma ilusão, né? Mais uma especulação, mais um conhecimento incompleto e imperfeito. Nós não temos começo, não existe um começo para nós, almas. É um ponto muito importante, né? Saber quem somos. Isso faz parte de quem somos. Nunca temos um começo, somos eternas. E nunca temos um fim, porque somos um pedacinho de Deus, e Deus nunca nasceu, e Deus nunca vai morrer. E nós, sendo partes do corpo de Deus, também não temos começo nem fim. Esse é outro ponto. Agora o outro ponto é saber quem é Deus, o controlador de todas nós, almas eternas. Então, quando a pessoa está bem situada em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ela chega à posição transcendental, qualificada para sentir a presença do Senhor Krishna na esfera de sua atividade. Esta posição particular chama-se liberação no Supremo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas qual verdade? A verdade absoluta.
aquela que nunca muda, aquela que é completa, perfeita. Depois de explicar acima os princípios de liberação no Supremo, o Senhor Krishna dá instruções a Arjuna de como se pode chegar a esta posição pela prática do misticismo, ou yoga, conhecido como Ashtanga Yoga, a qual se divide num procedimento óctuplo denominado Jama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. No 6º capítulo, o tema da Yoga é explicitamente detalhado, e no final do 5º é explicado apenas preliminarmente. A pessoa tem que remover os objetos dos sentidos, tais como o som, o tato, a forma, o paladar e o olfato, através do processo de pratyahara, respiração de yoga, e então manter a visão dos olhos entre as duas sobrancelhas e concentrar-se na ponta do nariz com as pálpebras semicerradas. Está falando das yogas inferiores, né? Não da Bhakti Yoga. Bhakti Yoga não fica perdendo tempo, já vai direto ao ponto, Bimala, já vai direto ao êxtase, ao ponto, ao samadhi. Não há benefício em fechar os olhos completamente, porque então há toda a possibilidade de se adormecer. Hoje dorme sentado de ponta cabeça, de lado, e não vê a cor da bola. Esse é o problema. Nem há benefício em abrir os olhos completamente, porque então há o perigo de ser atraído pelos objetos dos sentidos. O movimento respiratório é restringido dentro das narinas através da neutralização dos ares ascendente e descendente dentro do corpo. Com a prática de tal yoga, a pessoa é capaz de ganhar controle sobre os sentidos, refrear-se dos objetos externos e, desse modo, preparar-se para a liberação do Supremo. Se conseguir fazer essa prática, né? E mesmo que consiga a prática, precisa ver se consegue controlar os sentidos. Quando Krishna falou isso para Arjuna, há 5.000 anos atrás, Arjuna falou: "Ô Krishna, essa yoga aí, é impossível. É impossível, é mais fácil parar o vento do que parar a mente. E a mente é apenas um dos 6 sentidos." Então, o primeiro requisito para qualquer tipo de yoga é se tornar completamente celibatário. Aí você já descartou 99,999% das pessoas que se dizem praticante de yoga, Bima. Primeira coisa, ser completamente celibatário, ser completamente celibatária, para começar a querer fazer yoga. Então você vê que, como o Prabhupada diz, né? Que tem por aí não é yoga de verdade. Claro que alguma montanha sagrada em algum lugar deve ter alguém que faça yoga de verdade, como recomenda as escrituras védicas. Não é o que eu acho, né? Eu nunca falo o que eu acho aqui, porque quem sou eu para falar alguma coisa? A gente só repete aqui, né? O que os mestres falam, o que as escrituras autorizadas falam e o que as pessoas santas praticam e falam. Então, com a prática de tal yoga, a pessoa é capaz de ganhar controle sobre os sentidos. Imagine, né? Controle sobre os 6 sentidos, incluindo a mente. Refrear-se dos objetos externos dos sentidos, não desejar nada, né? E desse modo preparar-se para a liberação no Supremo. Este processo de yoga ajuda a pessoa a libertar-se de todos os tipos de medo e ira, e sentir desse modo a presença da super-alma Krishna na situação transcendental. Em outras palavras, a consciência de Deus, Krishna, é o processo mais fácil de execução dos princípios da yoga. Isso será explicado completamente no próximo capítulo. Entretanto, uma pessoa consciente de Deus, Krishna, estando sempre ocupada em serviço prático e amoroso a Deus,
não corre o risco de extraviar os seus sentidos em nenhuma outra ocupação. Esta forma de controlar os sentidos é melhor do que a Ashtanga Yoga, porque a Bhakti Yoga é a mais elevada de todas as yogas. Os sábios, conhecendo-me como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alcançam a paz das dores das misérias materiais. As almas condicionadas dentro das garras da energia ilusória estão todas ansiosas por alcançar a paz no mundo, mas não conhecem a fórmula para a paz, que se explica nesta parte do Bhagavad Gita. A melhor forma para a paz é simplesmente esta: o Senhor Krishna é o beneficiário em todas as atividades humanas. Os homens devem oferecer tudo ao serviço transcendental do Senhor Krishna, porque Ele é o proprietário de todos os planetas e dos semideuses nestes planetas. Ninguém é maior do que Ele, Krishna. Krishna é maior do que os maiores dos semideuses, o Senhor Shiva e o Senhor Brahma. Nos Vedas, o Senhor Supremo Krishna é descrito como Tan Ishwaranam Paramam Maheshwaram. Sob o encanto da ilusão, as entidades vivas tentam dominar tudo que contemplam, mas na realidade são dominadas pela energia material do Senhor Krishna. O Senhor Krishna é o mestre da natureza material, e as almas condicionadas, que somos nós, estão sob as estritas leis da natureza material. A menos que se compreenda este simples fato, ou estes simples fatos, não é possível alcançar a paz no mundo, seja individual ou seja coletivamente. Este é o sentido da consciência de Deus, Krishna. O Senhor Krishna é o predominador supremo e todas as entidades vivas, incluindo os grandes semideuses, são seus subordinados. Uma pessoa só pode alcançar a perfeita paz em completa consciência de Deus, Krishna. É saber que o manda-chuva é o manda-chuva. Deus não é um banana, Deus não é impotente, Deus é onipresente, onipoderoso, Bimala? É o mais poderoso. Nenhuma folha de grama se move sem a autorização de Deus. Krishna, o controle dele é total. Ninguém escapa ao seu controle, nem por um nanosegundo. Este quinto capítulo é uma explicação prática da consciência de Deus, Krishna, geralmente conhecida como Karma Yoga. Aqui se responde a pergunta de especulação mental sobre como a Karma Yoga pode dar a liberação. Trabalhar em consciência de Deus, Krishna, é trabalhar com o conhecimento completo do Senhor Krishna como predominador. Tal trabalho não é diferente do conhecimento transcendental. A consciência de Deus, Krishna, direta, é Bhakti Yoga e Jnana Yoga. É um caminho que conduz a Bhakti Yoga. Consciência de Deus, Krishna, significa trabalhar em completo conhecimento da própria relação com o Supremo Absoluto. E a perfeição desta consciência é o pleno conhecimento de Deus, Krishna, ou seja, a suprema personalidade de Deus. Uma alma pura é eterno servo de Deus como sua parte e parcela fragmentária. Ela entra em contato com Maya, a ilusão, devido ao desejo de dominar Maya. Não, eu estou controlando Maya, eu estou controlando minha ilusão, tá bom. Doce ilusão. E essa é a causa de seus muitos sofrimentos. Enquanto está em contato com a matéria, tem que executar trabalho segundo as necessidades materiais.
Entretanto, a consciência de Deus, Krishna, leva a pessoa à vida transcendental mesmo enquanto está dentro da jurisdição da matéria, pois é um despertar da existência transcendental através da prática no mundo material. Quanto mais a pessoa avança, mais se livra das garras da matéria. O Senhor Krishna não é parcial para com ninguém. Tudo depende da execução prática dos deveres num esforço de controlar os sentidos e conquistar a influência do desejo e da ira. E alcançando a consciência de Deus, Krishna, pelo controle das paixões acima mencionadas, a pessoa pode permanecer ou a pessoa permanece realmente no estágio transcendental, ou Brahma, Nirvana. O misticismo de yoga óctupla é praticado já está no fim. O misticismo de yoga óctupla é praticado automaticamente em consciência de Deus, Krishna, porque o propósito último é satisfeito. Há um processo gradual de elevação na prática de Yama, Niyama, Asana, Pratyahara, Dhyana, Dharana, Pranayama e Samadhi. Mas estes apenas prefaciam a perfeição através do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, que por si só pode outorgar a paz ao ser humano, quando? Aqui e agora, né? Esse processo funciona aqui e agora, não é mais uma promessa furada para sei lá quando. Não, é aqui e agora. Esta é a mais elevada perfeição da vida. Então assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 5º capítulo do Śrīmad Bhagavad Gita sobre o tema Karma Yoga ou ação em consciência de Deus, Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. Este livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site. Cadê Bimla? Está aqui. E na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está abrindo, está rodando, vou até tomar água. Melhor internet do mundo está abrindo. Já abriu. Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, que a gente vai ler já já. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica, encomenda 1 também. Esse aí você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Vamos lá na agenda. Nem precisa, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo.
Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, que mais? Tem mais agenda? Dá um F5, tá bom. Já dei F5, Bímola. Ah, é verdade, tem passatempo, então vamos ler o passatempo. Mas não está na agenda aqui não, né? Tem que adivinhar. Eu tinha que te lembrar. Tá bom, já te lembrei, tem passatempo, então tá bom. Então, o devoto já apareceu aqui, rindo de orelha a orelha, meu amigo, meu irmão, meu camarada Murari. Junto com ele está um senhor com um livro na mão. Tá, ver menos e ler mais. Tá bom, agora aqui uma moça, não vou falar que é simpática, senão você dá bronca, mas rindo de orelha a orelha, com o livro na mão, encontrou o devoto, pôs a mão no livro de Prabhupada, é isso aí que acontece, a felicidade da alma, não tem como esconder. Na chuva de Curitiba, Mahananda Murari Prabhu foi para a distribuição de livros nos ônibus. Lá dentro, este homem estava ao telefone. Poderia ser um truque para evitar os monges, mas não, pois quando Mahananda desceu no terminal, o homem veio até ele já com dinheiro nas mãos e disse: quero falar com você, eu aprecio muito o trabalho de vocês. Ele se chama Vilmar, comprou uma água mineral para Mahananda e adquiriu o livro de culinária. Logo após, um rapaz que já havia comprado um livro no ônibus também se aproximou e pegou outro. Na foto 2, a Michele explicou que ela e os irmãos tornaram-se ateus devido a casos de extremismo religioso na família e desejam um dia encontrar a paz verdadeira. É sem filosofia, é fanatismo ou sentimentalismo, não tem jeito. Tá, já parei de falar. É verdade, Bímola. Sem filosofia, é fanatismo ou sentimentalismo. Tá, já parei de falar. É hoje, hein? Nossa, nem comecei a falar, você já dá bronca. Aí até me perdi onde eu estava. A Michele, tá. Na foto 2, a Michele explicou que ela e os irmãos tornaram-se ateus devido a casos de extremismo religioso na família e desejam um dia encontrar a paz verdadeira. Tiveram uma ótima conversa e ela adquiriu feliz o em busca do verdadeiro eu. Calma, posso continuar? Nosso trabalho missionário é constantemente observado e apreciado pelas pessoas, e isto se deve à pureza de Srila Prabhupada, e também ao nosso comportamento exemplar enquanto o representamos nas ruas. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada Patita Pavana. Então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vamos começar o capítulo 5. A vida de Durvasa Muni é poupada. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha.
Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Sulti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasavi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Calma, não me apressa não, que eu erro tudo, já sou ruim de serviço. Neste capítulo descrevem-se as orações que Maharaj Ambarisha ofereceu à arma-disco do Senhor Krishna Sudarshana Chakra e narra-se como a Sudarshana Chakra compadeceu-se de Durvasa Muni. Por ordem da Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, Durvasa Muni imediatamente foi ter com Maharaj Ambarisha e caiu aos pés de lótus dele, né? Caiu aos pés de lótus e caiu aos seus pés de lótus. Puxa vida, vou ler de novo. Durvasa Muni foi imediatamente ter com Maharaj Ambarisha e caiu aos seus pés de lótus. Maharaj Ambarisha, sendo naturalmente muito manso e humilde, sentiu-se tímido e acanhado porque Durvasa Muni caiu aos seus pés. E então começou a oferecer orações à arma-disco Sudarshana Chakra só para salvar Durvasa. Que esta Sudarshana Chakra... Desculpem. Tá, Bimala, posso continuar? Que é esta Sudarshana Chakra? A Sudarshana Chakra é o olhar da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, com o qual ele cria todo o mundo material. Esta versão é védica. A Sudarshana Chakra, que é a origem da criação e é muito querida pelo Senhor, tem milhares de raios. Esta Sudarshana Chakra é a demolidora do poder de todas as outras armas, a destruidora da escuridão, e ela manifesta o poder do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Ela é o meio que estabelece os princípios religiosos e é a aniquiladora de todas as atividades irreligiosas. Sem sua misericórdia, o universo não pode ser mantido e, portanto, a Sudarshana Chakra é empregada pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Quando o Maharaja Ambarisha fez essas orações pedindo que a Sudarshana Chakra fosse misericordiosa, a Sudarshana Chakra, sentindo-se apaziguada, refreou-se de matar Durvasa Muni, que alcançou então a misericórdia da Sudarshana Chakra. Com isso, Durvasa Muni aprendeu a evitar a ideia repugnante, segundo a qual considera-se um devoto de Deus uma pessoa comum. Maharaja Ambarisha pertencia ao grupo de governantes e, portanto, Durvasa Muni considerava-o inferior aos sacerdotes brahmanas e quis exercer sobre ele o seu poder sacerdotal bramínico. Seria se fosse um sacerdote brahmana comum, né? Não, seria se fosse um governante comum, desculpem. Mas não era um governante comum, era um governante
que era um servo de Deus, um devoto puro de Deus. Aí o bicho pega, né? Se ofender um Espírito Santo, meu amigo, tá ferrado. Se ofender um espírito de porco, não dá quase nada, que é o que mais tem, né? Espírito de porco, né, Nayana? Então, mas ofender um Espírito Santo, meu amigo, você tá ferrado. Como ele ficou ferrado aqui, vagou pelo universo inteiro buscando proteção e não achou. Através deste episódio, todos devem aprender como eliminar as ideias mesquinhas que consistem em desprezar os devotos de Deus, os verdadeiros devotos de Deus, né? Os farsantes têm que ser desmascarados. Após denunciados, como o Prabhupada falou, os demônios devem ser denunciados ou desmascarados. Após este incidente, Maharaj Ambarisha deu a Durvasa Muni alimentos suntuosos, e então o rei, que permanecera no mesmo lugar por 1 ano sem comer nada, também, imagina o jejum em Bimala, 1 ano sem comer nada. Então o rei, que permanecera no mesmo lugar por 1 ano sem comer nada, também tomou o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Mais tarde, Maharaj Ambarisha dividiu sua propriedade entre seus filhos e dirigiu-se para as margens do Manasa Sarovara, a fim de executar meditação devocional. Shukadeva Goswami disse: Ao receber esse conselho do Senhor Vishnu, Durvasa Muni, que estava sendo deveras atormentado pela Sudarshana Chakra, a arma de Deus, imediatamente aproximou-se de Maharaj Ambarisha. Muito sentido, o sábio caiu e agarrou os pés de lótus do rei. Quando Durvasa tocou os seus pés de lótus, Maharaj Ambarisha ficou muito acanhado, e quando viu Durvasa tentando oferecer orações, ele, devido à misericórdia, ficou ainda mais constrangido. Assim, logo ele começou a oferecer orações à grande arma da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Maharaja Ambarisha disse: Ó Sudarshana Chakra, és o fogo, és o poderosíssimo sol, e és a lua, o mestre de todos os luzeiros. És a água, a terra e o céu, és o ar. És os 5 objetos dos sentidos, som, tato, forma, paladar e olfato, e também és os próprios sentidos. Ó predileta de Achyuta, a suprema personalidade de Deus, Krishna, tens milhares de raios. Ó mestre do mundo material, demolidor de todas as armas, visão original da suprema personalidade de Deus, Krishna, ofereço-te minhas respeitosas reverências. Por favor, dá abrigo a este sacerdote Brahmana e sê auspiciosa com ele. Ó roda Sudarshana, és a religião, a verdade, as afirmações encorajadoras, o sacrifício e a desfrutadora dos frutos do sacrifício. És a mantenedora de todo o universo e és o supremo poder transcendental nas mãos da suprema personalidade de Deus, Krishna. És a visão original do Senhor Krishna e, portanto, és conhecida como Sudarshana. Tudo foi criado por intermédio de tuas atividades e, portanto, és onipenetrante. A palavra Sudarshana significa visão auspiciosa. Essa é a tradução de Sudarshana, a arma disco de Deus. Através das instruções védicas compreendemos que este mundo material é criado pelo olhar da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A Suprema Personalidade de Deus lançou seu olhar para o Mahatattva, a totalidade da energia material, e quando este se agitou, tudo veio à existência. Os filósofos ocidentais às vezes pensam que a causa que originou a criação foi um montão de matéria que explodiu. Eu tenho que rir, Bimala. Tudo veio do nada depois que o nada explodiu. E alguém já viu o nada explodir? É só bestagem, não tem outra palavra. É só bestagem, teorias furadas.
e são divulgadas como verdade, né? A teoria da evolução é divulgada como se fosse uma verdade, que não passa de uma teoria. Tá bom. Os filósofos ocidentais às vezes pensam que a causa que originou a criação foi um montão de matéria que explodiu. Se alguém pensa que este montão de matéria é a totalidade da energia material, o Mahatattva, pode-se entender que o mesmo foi agitado pelo olhar lançado pelo Senhor Krishna, e assim o olhar do Senhor Krishna é a causa que originou a criação material. Ó Sudarshana, tens um eixo muito auspicioso e, portanto, és o sustentáculo de toda a religião. Para os demônios irreligiosos, és exatamente como um cometa inauspicioso. Na verdade, és a mantenedora dos três mundos. És plena de refulgência transcendental. És a mantenedora dos três mundos. És plena de refulgência transcendental. És tão rápida como a mente e és capaz de operar maravilhas. Tudo o que consigo fazer é pronunciar a palavra Namaha, oferecendo-te todas as reverências. O disco do Senhor Krishna chama-se Sudarshana porque não discrimina entre os criminosos ou demônios maiores ou menores. Durvasa Muni. Não vai dar tempo de ouvir a explicação, Bímola? Tá bom, sim senhora. Hoje os mantras que a gente vai cantar no final do programa são muito grandes, né? Tá bom, sim senhora. Não, a senhora é a diretora, produtora, bronqueadora. Então vamos parar aqui. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Vou até tomar água. Tá rodando, tá abrindo, já abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Se não achar os links, fale com a gente, tá? Já cliquei aqui só para ver se está funcionando. Está funcionando. Está disponível até o 10º canto, volume 6. E tem vários livros do Bhagavatam no sebo, em Bímola, da loja aqui, ó, da loja sankirtana.com.br. Já cliquei aqui no sebo, vou dar uma olhadinha rápida. Ó, tem o canto 7, volume 2. Canto 4, volume 1, Canto 3, volume 4, Canto 1, volume 1, Mosca Branca. Isso aqui é mosca branca, hein? É porque a pessoa empresta, nunca mais volta, né? E empresta o primeiro livro, Canto 1, volume 1. Aproveita que está em estoque. Krishna Book, volume 1 e volume 2, no sebo, usado, por isso que está baratinho, né? Porque é usado já sabe. Então, se tiver no rodapé, Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, são os livros que a gente lê aqui na rádio e são os livros que a gente recomenda. Lá tem outros livros, né? Mas a gente recomenda esses aqui, os de Prabhupada. A C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Qualquer dúvida, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Vamos ler mais um pouquinho da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Capítulo Ramachandra Puri critica o Senhor Krishna Chaitanya. Onde nós paramos, hein, Bimala? Paramos onde a letra não está no tamanho certo. Página 640, está aqui. Estas referências são de escrituras reveladas autorizadas. Se alguém ofende o seu mestre espiritual ou a suprema personalidade de Deus, Krishna cai da plataforma material, não cai a plataforma material para entregar-se à mera especulação. Ele cai da plataforma transcendental para a plataforma material, para entregar-se à mera especulação. Vira um especulador, que é o que mais tem no mundo. Aquele que se apega ao conhecimento especulativo insípido não tem relacionamento algum com Deus, Krishna. Tudo o que ele faz é criticar os devotos de Deus. Dessa maneira, ele se estabelece como um criticador. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica em seu Anubhashya que a palavra nirbanda dá a entender que Ramachandra Puri tinha um firme desejo de criticar os outros. Os impersonalistas que não têm relacionamento algum com Deus, Krishna, que não conseguem adotar o serviço prático e amoroso a Deus e que passam o tempo todo envolvidos em debates materiais, na tentativa de compreender o Brahman, a luz, consideram o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, como sendo o Karma Kanda. Em português, atividades fruitivas. Na opinião deles, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, não passa de mais um meio de se alcançar Dharma, Artha, Kama e Moksha, ou seja, atividades materiais, né? Portanto, criticam os devotos dizendo que estes se ocupam em atividades materiais. Acham que o serviço prático e amoroso a Deus é ilusão, é Maya. E que Krishna, ou Vishnu, também é Maya. Eles acham que Deus é igual a eles, né, Bimala? Eles estão em Maya e acham que Deus também está em ilusão. Se Deus está em ilusão, então Deus não é Deus, ué? Então Deus é Maya, Deus é ilusão. Então, se a ilusão consegue iludir Deus, então que Deus que é esse? Só se for o Deus impersonalista deles, né? Eles e os deuses deles. Imagina, né? Sabe o que é? Eu sou Deus, sabe? Eu sou Deus, mas agora eu estou iludido. Quando eu me livrar da ilusão, eu vou voltar a ser Deus e ser o Todo-Poderoso. Vai pentear macaco. Que doce ilusão, né, Bimala? Cada loucura, né? Imagina, eu sou Deus, agora eu estou iludido, mas eu sou Deus. Que é isso? Calma, deixa eu pegar água. Deus iludido. Só se for o Deus deles. Porque Krishna é quem manda na ilusão. A ilusão é empregada de Deus. Maya é empregada de Deus. Maya está sob o controle de Deus. Krishna que manda Maya iludir esses tontos. Tá bom, já parei de falar. Onde eu até perdi o rumo aqui. Aqui, os impersonalistas criticam os devotos dizendo que estes se ocupam em atividades materiais. Acham que o serviço devocional, prático e amoroso a Deus é ilusão e que Krishna ou Vishnu também é iludido. Portanto, são chamados de Mayavadis, impersonalistas. Tal mentalidade brota na pessoa que ofende Deus, Krishna e seus devotos. Calma, estou ladeando a página. Ishvara Puri, o mestre espiritual de Sri Krishna Chaitanya, realizou o serviço a Madhavendra Puri, limpando-lhe as fezes e a urina, usando as próprias mãos. Ishvara Puri sempre cantava o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, e os passatempos do Senhor Krishna para Madhavendra Puri ouvir.
Dessa maneira contribuiu para que, à hora da morte, Madhavendra Puri se lembrasse do santo nome de Deus e dos passatempos do Senhor Krishna. Satisfeito com Ishvara Puri, Madhavendra Puri o abraçou e deu-lhe a bênção de que ele seria um grande devoto e amante de Deus, Krishna. Pensou que maravilha, hein? Amar Deus, um amante de Deus. Dessa maneira, Ishvara Puri tornou-se igual a um oceano de amor estático por Deus, Krishna Prema, ao passo que Ramachandra Puri converteu-se num especulador árido, criticador de todo o mundo. Ishvara Puri recebeu a bênção de Madhavendra Puri, ao passo que Ramachandra Puri recebeu a repreensão dele. Portanto, essas duas personalidades, Ishvara Puri e Ramachandra Puri, exemplificam a bênção e a punição de uma grande personalidade. Ao apresentar esses dois exemplos, Madhavendra Puri instruiu o mundo inteiro. Dessa maneira, sua divina graça, Madhavendra Puri, o mestre espiritual do mundo inteiro, distribuiu amor estático por Deus, Krishna Prema. Enquanto partia deste mundo material, cantou o seguinte verso: Ó meu Senhor Krishna, ó amo misericordiosíssimo, ó Senhor de Mathura, quando te verei novamente? Porque não te vejo, meu coração agitado perdeu o equilíbrio. Ó amadíssimo, o que devo fazer agora? Neste verso, Madhavendra Puri instruiu como alcançar amor estático por Deus, Krishna Prema. Ao sentirmos saudades de Krishna, situamo-nos na plataforma transcendental. Amor a Deus com sentimento de separação é o amor mais elevado que se pode praticar em relação a Deus. Dentro deste mundo material, Madhavendra Puri plantou a semente do amor estático por Deus, Krishna Prema, e então partiu. Mais tarde, esta semente converteu-se numa grande árvore sob a forma de Shri Krishna Chaitanya. Circunstancialmente, acabo de descrever a partida de Madhavendra Puri. Todo aquele que ouve isto deve ser tido como muito afortunado. Está vendo, Bimala? Que bênção, só por ouvir, né? Circunstancialmente acabo de descrever a partida de Madhavendra Puri. Todo aquele que ouve isto deve ser tido como muito afortunado. Recebeu o tesouro do amor a Deus, Krishna Prema. Dessa maneira, Ramachandra Puri permaneceu em Jagannatha Puri. Como é previsto para aqueles que estão na ordem de vida renunciada, ele às vezes ficava em algum lugar e então partia. Não havia certeza alguma sobre onde Ramachandra Puri faria sua refeição, pois ele fazia isso mesmo sem ser convidado. Não obstante, ele era muito peculiar em observar o modo como as outras pessoas se alimentavam. Convidar Shri Krishna Chaitanya orçaria em 320 kodes. Conchinhas. É um tipo de dinheiro, né? Isto dava para preparar um almoço para 3 pessoas, incluindo Shri Krishna Chaitanya e às vezes Kashishvara e Govinda. Todos os dias o Senhor Krishna Chaitanya tomava sua refeição num lugar diferente e se alguém estivesse preparado para pagar uma refeição, fixava-se o preço em apenas 4 panas. Ramachandra Puri estava preocupado em colher todas as espécies de informações acerca da situação de Shri Krishna Chaitanya, incluindo seus princípios reguladores, seu almoço, seu sono e seus movimentos. Como só estava interessado em encontrar defeitos, Ramachandra Puri não podia compreender as qualidades transcendentais de Shri Krishna Chaitanya. Sua única preocupação era encontrar defeitos, mas mesmo assim não pôde encontrar nenhum. Enfim, descobriu uma falha. Como uma pessoa na ordem renunciada da vida pode comer tantos doces? Disse ele. Para quem come doces é muito difícil controlar os sentidos. Dessa maneira, Ramachandra Puri blasfemava Shri Krishna Chaitanya diante de todos,
mas mesmo assim vinha regularmente ver o Senhor Krishna Chaitanya todos os dias. Ao encontrarem-se, o Senhor Krishna Chaitanya prestava-lhe respeitosas reverências, considerando-o um irmão espiritual de seu mestre espiritual. Contudo, a atividade de Ramachandra Puri era buscar falhas no Senhor Krishna Chaitanya. Imagina, né? Bom, ele não sabia que Krishna Chaitanya era Deus, mas buscar falhas em Deus ou no devoto de Deus é pior, né? Buscar falhas no devoto de Deus é pior do que buscar as falhas em Deus. Mas devoto puro de Deus, né? Shri Krishna Chaitanya sabia que Ramachandra Puri criticava-o na frente de todos, porém, sempre que Ramachandra Puri vinha vê-lo, o Senhor Krishna Chaitanya prestava-lhe respeitos com muita atenção. Certa manhã, Ramachandra Puri chegou à casa de Shri Krishna Chaitanya. Ao ver muitas formigas, disse algo para criticar o Senhor. Na noite passada havia açúcar cande por aqui, disse ele. Por isso as formigas estão girando por aí. Ai de mim, como este renunciado está apegado ao gozo dos sentidos. Após falar isso, levantou-se e partiu. Shri Krishna Chaitanya ouvira os boatos da blasfêmia de Ramachandra Puri. Dessa vez ele ouvia diretamente suas acusações caprichosas. Ramachandra Puri não pôde encontrar nenhum defeito no caráter de Shri Krishna Chaitanya, pois este situa-se na posição transcendental como a suprema personalidade de Deus. Em geral, encontram-se formigas em toda parte, mas ao ver formigas na casa do Senhor, Ramachandra Puri teve certeza de que elas deviam estar ali, porque Shri Krishna Chaitanya estivera comendo doces. Assim, descobriu falhas imaginárias no Senhor e então partiu. Em geral, as formigas giram por aqui, por ali e por toda parte, mas Ramachandra Puri, procurando defeitos imaginários, criticou Shri Krishna Chaitanya, alegando que em seu aposento havia doces. Após ouvir essa censura, Shri Krishna Chaitanya ficou receoso e apreensivo. Portanto, mandou chamar Govinda e deu-lhe a seguinte instrução. De hoje em diante será regra que eu aceitarei apenas 1/4 de um prato de Krishna Prasada, o alimento oferecido ao Senhor Jagannatha, e o equivalente a 5 gandas de legumes. Se trouxeres mais do que isso, nunca mais me verás por aqui. Govinda transmitiu esta mensagem a todos os devotos. Ao ouvirem isso, eles sentiram como se relâmpagos fulminassem-lhes as cabeças. Todos os devotos condenaram Ramachandra Puri, dizendo: este homem pecaminoso veio aqui e nos tirou as nossas vidas. Naquele dia, um sacerdote brahmana fez um convite a Shri Krishna Chaitanya. Quando Govinda aceitou apenas o equivalente a 5 gandas de legumes e 1/4 de um pote de arroz, o sacerdote brahmana, em completo desespero, batendo na cabeça com a mão, bradou: ai de mim, ai de mim. Shri Krishna Chaitanya só comeu a metade do arroz e dos legumes, e tudo que sobrou Govinda comeu. Assim, tanto Shri Krishna Chaitanya quanto Govinda comeram apenas metade do alimento de que necessitavam. Por causa disso, todos os outros devotos pararam de comer. Shri Krishna Chaitanya ordenou a Govinda e Kashishwara: podeis pedir doações em alguma outra parte para encher os vossos estômagos. Dessa maneira, alguns dias passaram-se com grande infelicidade. Ao ficar sabendo de tudo isso, Ramachandra Puri foi ter com Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya prestou suas reverências a Ramachandra Puri, adorando-lhe os pés. Então, sorrindo, Ramachandra Puri falou ao Senhor. Ramachandra Puri advertiu: não cabe a um renunciado satisfazer os sentidos. De alguma forma ele deve encher o seu estômago. Fiquei sabendo que comes agora apenas a metade do que costumas comer. De fato, vejo que estás muito magro.
Semelhante renúncia árida também não é religião de um renunciado. Um renunciado come tanto quanto for necessário para manter o seu corpo, mas não se entrega ao gozo material dos sentidos. Dessa maneira, o renunciado torna-se perfeito em seu avanço transcendental em conhecimento. Nunca tá bom, né? Come demais ou come de menos, nunca tá bom. É para quem quer criticar, né, Bimala? Nunca tá certo. Meu querido Arjun, não pode realizar yoga mística quem come mais do que o necessário ou jejua desnecessariamente, dorme e sonha demais ou não dorme o suficiente. A pessoa deve comer e gozar dos sentidos tanto quanto necessário. Ela deve se esforçar adequadamente para executar os seus deveres e deve regular o seu sono e sua vigília. Assim, executando a yoga mística, ela pode se livrar das aflições materiais. Esta citação é do Bhagavad Gita, versos 16 e 17 do capítulo 6. Capítulo 6, versos 16 e 17. No Bhagavad Gita tem tudo, né? Então, Shri Krishna Chaitanya expôs humildemente: sou tal qual um menino ignorante e me coloco como teu discípulo. É minha grande fortuna que estejas me instruindo. Ao ouvir isso, Ramachandra Puri levantou-se e partiu. Ele também ouviu de diversas fontes que todos os devotos de Shri Krishna Chaitanya estavam comendo a metade do que costumavam comer. No dia seguinte, com muita humildade e submissão, Paramananda Puri e outros devotos aproximaram-se de Shri Krishna Chaitanya. Paramananda Puri disse: meu querido irmão, Ramachandra Puri é por natureza um mau criticador. Se por causa de suas palavras deixares de comer, qual será a vantagem? A natureza de Ramachandra Puri é que primeiro ele deixa a pessoa comer tanto quanto ela deseja, e se ela não come mais do que o necessário, ele com muita atenção faz com que ela coma mais. Dessa maneira ele induz a pessoa a comer mais do que o necessário e então a critica diretamente dizendo: comes em demasia. Quanto dinheiro tens em teu cofre? Além disso, ao induzires os renunciados a comerem demais, estraga-lhes os princípios religiosos. Portanto, posso entender que não tens avanço algum. Ramachandra Puri está sempre preocupado em indagar sobre como os outros estão comendo e conduzindo seus afazeres diários. As duas classes de atividades rejeitadas nas escrituras reveladas consistem em seus afazeres diários. Todos devem saber que, devido ao encontro da natureza material com a entidade viva, o universo age com uniformidade. Sendo assim, ninguém deve elogiar nem criticar as características ou atividades de outrem. O Senhor Krishna falou ao Uddhava este verso do Śrīmad Bhagavatam 11.28.1. Das duas regras, Ramachandra Puri obedece à primeira, abstendo-se de elogiar, mas embora saiba que a segunda é mais proeminente, negligencia e critica os outros. O verso mencionado do Śrīmad Bhagavatam dá dois preceitos. O primeiro, chamado Purvavidi, determina que não devemos elogiar, e o segundo, Paravidi, estabelece que não devemos criticar. Como ficará claro no verso seguinte, o preceito que proíbe o elogio é menos importante do que aquele que proíbe a blasfêmia. Devemos cuidadosamente observar o Paravidi, embora possamos negligenciar o Purvavidi. Dessa maneira, o preceito em si é que podemos elogiar, mas nunca devemos criticar. Isto se chama Shleshokti, ou uma declaração que contém dois significados. Contudo, já está acabando. Contudo, Ramachandra Puri agia exatamente da maneira oposta, pois negligenciava o elogio, mas observava estritamente o criticar. Como evitava seguir o princípio que proíbe fazer críticas, Ramachandra Puri quebrava ambas as regras.
Entre a primeira e a segunda regra, esta é mais importante. Vamos parar aqui então. Este verso é dos textos Nyayas. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Você clica aí, encomenda os seus livros, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnahoy. Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnahoy. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreya Vilas, Vilas com Dediova. Moreya Vilas, Vilas com Dediova. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Seladi Kuru Diye Koronija Dasi. Seladi Kuru Diye Koronija Dasi. Keina Krishna dase koi enamora hoy. Keina Krishna dase koi enamora hoy. Shri Radha Govinda premesada yena bhasi.
Shri Radha Govinda Premisa Dayena Basi Janikani Chapapani Brahmahachanikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Janikani Chapapani Brahmahachanikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Janikani Chapapani Brahmahachanikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde 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 Maharani, 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 Maharani. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine.
Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.